Está começando o programa Entrevistas com você. Obrigada a você que está nos acompanhando todos os dias, que participou com a gente. E aqui, sobre política, vamos falar com o vereador professor Rodrigo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Mônica. Olá a todos os seus telespectadores. É uma grande satisfação voltar aqui ao seu programa, agora já empossado como vereador de Macapá, e falar da perspectiva que a gente tem, o grande trabalho que nós queremos desenvolver como um agente público no município de Macapá. Muito obrigada pela sua participação. E, gente, o professor Rodrigo, ele foi eleito, com 2.090 votos. Foi empossado agora, no dia 1º de janeiro, aqui na Câmara Municipal de Macapá. Agora ele vai falar pra gente um pouco sobre esse evento, essa programação. Vamos começar, professor Rodrigo, sobre a diplomação. A diplomação aconteceu no dia 19 de dezembro, não foi isso? Isso. Na verdade, a diplomação ela representa o último ato do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, ele que norteia todo o processo eleitoral e culmina justamente com o ato da diplomação, a certificação que é dada a cada um dos vereadores e também aos suplentes de que estão aptos a poder executar o papel, desempenhar o papel de vereador, de prefeito e vice-prefeito em todos os municípios. E no último dia 19, nós tivemos essa cerimônia, que inclusive também foi a inauguração do novo prédio TRE lá na Zona Norte, diga-se de passagem, um prédio belíssimo. Foi realmente uma cerimônia muito bonita, emocionante para a gente, principalmente, que está vivendo pela primeira vez um ato como esse de diplomação, e nós podemos, naquele momento, receber o diploma, podemos confraternizar com os demais vereadores eleitos, prefeita, vice-prefeito. Teve também os suplentes, que também foram contemplados também com esse diploma. E logo na sequência tivemos a nossa posse. Vereador professor Rodrigo, a sua diplomação ela foi marcada com a presença dos seus familiares, dos militantes, foi isso? É verdade. É muito importante que as pessoas que contribuíram, que estiveram conosco durante todo o processo de construção da campanha eleitoral, também pudessem participar desse momento. É claro que o espaço era muito limitado, mas nós tentamos contemplar um pouquinho de cada grupo, de cada segmento que esteve envolvido nesse projeto tão importante para nós, e que puderam também viver essa experiência lá juntamente conosco do ato de diplomação. E foi um momento brilhante que vai ficar registrado aí na nossa memória. E agora vamos falar um pouco sobre a posse que ocorreu no dia 1º de janeiro, lá na Câmara Municipal de Macapá. Isso. A posse já é um ato especificamente da Câmara Municipal, por isso a obrigatoriedade de acontecer lá na própria sede da Câmara. E foi também um momento muito especial, um momento onde os 23 vereadores receberam a posse. Vai ressaltar que nós tivemos uma grande mudança nesse último pleito, um percentual de aproximadamente quase 70%, mais de 60% de novos vereadores que nós temos lá na Câmara, alguns que não foram reeleitos, outros que particularmente não concorreram ao último pleito eleitoral, mas o importante é que nós possamos, agora, a Câmara de Vereadores, todos os 23 vereadores, nós possamos fazer um bom trabalho. Eu acho que isso é o mais importante, que a população ela espera isso de cada um de nós, que nós possamos realmente fazer a fiscalização, propor leis que estejam de fato a serviço, em consonância com aquilo que a população verdadeiramente espera de cada um de nós. Vereador, sobre a eleição da mesa diretora, que ocorreu também. Então, como ato contínuo da posse, logo na sequência nós tivemos uma primeira sessão, que foi uma sessão deliberativa, especificamente voltada para a eleição da nova mesa diretora, onde tiveram inscritas 2 chapas, A chapa A, que foi encabeçada pelo atual presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Acácio Favaz, e a chapa B, que foi encabeçada pelo então vereador também Jean Dunay, que já reeleito, que vem já de outra legislatura. Nós, particularmente, optamos pela eleição
do vereador Jean Dunay, mas a chapa que venceu, né, o pleito foi a chapa do vereador Acácio Favacho, e é claro, foi uma decisão democrática, né, entre os 23 vereadores. A partir de agora ele é o presidente da Câmara de Vereadores, continua, então vamos procurar trabalhar. E a partir de agora, nós temos a representatividade de inúmeros partidos lá na Câmara de Vereadores e vamos procurar fazer o nosso trabalho de tal forma que o mais importante é que a população ela tenha a resposta de tudo aquilo que nós vamos desenvolver na Câmara de Vereadores. Professor Rodrigo, agora vamos falar um pouco sobre o cenário político, especificamente aqui no estado do Amapá. A gente sabe que há uma crise econômica, crise política, crise social que o Brasil vem enfrentando e o Amapá não fica, né? O Amapá também vem sofrendo impactos com essa crise, com essas crises, na verdade. Na verdade, o cenário político ele está bastante desgastado e não é para menos, né? Isso aí é um retrospecto de todas as formas de corrupção, as formas de se manter completamente alheio às questões sociais, né? Então isso para a gente é muito preocupante. A gente está começando uma caminhada política dentro de um mandato eletivo, num momento de muita instabilidade, mas, acima de tudo, esse é um dos desafios para nós que estamos dentro do cenário político também, como um agente público, um agente político, e cabe a nós recuperar, né, essa imagem, e a melhor forma é realmente se colocar à disposição da população, ouvir, né, os anseios da população, e na contramão de todas as formas de negligências políticas que estão acontecendo já há décadas no nosso país. Nós sabemos que a população hoje ela precisa ter esse retorno, e para que isso aconteça a gente tem que de fato ser um vereador, um político atuante, estar próximo, né? Acho que a população ela tem muito a contribuir também com o mandato, e é isso que nós queremos, construir um mandato onde nós possamos não somente ouvir, mas criar projetos que possam trazer benefícios para a qualidade de vida das pessoas. Vereador, como ser otimista diante dessa realidade? Então, na verdade, nós não podemos jogar a toalha também, né? É muito comum, muitas vezes, as pessoas também quererem colocar tudo, né, como se fala no adagio popular, jogar todos na vala comum, né? Eu já vou na contramão disso aí. Eu acho que nós precisamos, sim, eu digo enquanto cidadão, cada cidadão precisa ter um olhar mais diferenciado, né, para os agentes políticos, ver realmente as pessoas que estão ali aptas a trabalhar, né, e aí nós nos colocamos nessa condição. Nós não podemos perder as esperanças, não podemos generalizar. Eu acho que não somente no cenário político, mas em vários campos de atuação profissional, muitas vezes isso acaba acontecendo, mas nós não podemos generalizar. Nós precisamos, inclusive, participar, a população precisa participar mais, acompanhar mais. O momento da eleição deveria ser um momento em que a população ela tivesse um olhar diferenciado, onde ela pudesse ter critérios, na verdade, para escolher os seus melhores representantes. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre isso acontece. E agora, a atuação parlamentar também da mesma forma, independente de quem quer que sejam as pessoas que estejam eleitas. Quando nós temos uma população consciente, uma população que está ali também apta a estar acompanhando, a fiscalizando, isso inibe até mesmo as práticas de corrupção. E é isso que nós esperamos também enquanto vereador. Nós não queremos de forma alguma estar lá e não ter a participação do povo. Pelo contrário, nós queremos que a população ela venha para dentro da Câmara de Vereadores, que a população ela acompanhe o nosso mandato através das redes sociais, através das plenárias que nós precisamos desenvolver, não somente aqui em Macapá, nos mais diversos bairros, mas também nos distritos. E eu acho que se a população ela não começar a tomar essa providência de poder ter essa atuação também
participar efetivamente, não apenas como um mero espectador, mas que ela venha participar efetivamente no momento político, que não é apenas no momento do ano eleitoral, na hora de dedicar o seu voto, mas a política ela está presente na nossa vida todos os dias do ano, né? Hoje já é um dia que nós estamos vendo política, amanhã, depois, então por isso que a população ela precisa estar atenta a tudo aquilo que está ao seu redor. No seu ponto de vista, a participação popular é importante, assim, no sentido de que a população vai contribuir para desenvolver projetos juntamente com o senhor, a sua equipe? Sim, na verdade isso é fundamental. Eu vejo que muitas vezes a população ela fica frustrada quando ela tenta, por exemplo, participar, quando ela tenta dar as suas opiniões, e não vê o retorno daquilo de alguns agentes políticos, né? Porque muitas vezes a população fala que o político se elegeu e depois desapareceu, né? Realmente, isso é algo frustrante para qualquer eleitor, para qualquer cidadão. Mas nós queremos ir na contramão de tudo isso. Nós queremos continuar fazendo tudo aquilo que nós fazíamos, estar presente, fazendo as visitas, colaborando, contribuindo. Eu acho que essa é a melhor forma realmente de nós podermos construir uma democracia, mas uma democracia participativa, onde as pessoas elas se sintam realmente como um elemento fundamental da decisão, da escolha, na hora de definir as prioridades, e é assim que nós pretendemos conduzir o nosso mandato. Vereador, vamos falar um pouco sobre as suas prioridades. Educação. Por que priorizar a educação? Bom, na verdade, quando se fala em educação dentro da perspectiva do município, né, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós devemos ter uma política voltada para a creche, a educação infantil e o Fundamental 1. Então, são crianças na faixa etária de 2 até mais ou menos os 9 anos, 9, 10 anos. E a gente percebe, principalmente naquilo que está direcionado às creches, que ainda há uma defasagem muito grande, né? Então nós precisamos ter um olhar diferenciado, porque quando se fala de creche, a gente está falando de um espaço onde as crianças podem ficar enquanto os seus pais estão trabalhando, enquanto estão desenvolvendo as suas atividades. E em muitos locais, em muitas situações, é um local também de própria proteção para essas crianças, né? As crianças que hoje, por exemplo, estão fora de um espaço como esse, elas ficam muito vulneráveis a muitos crimes, a formas de abusos, e isso para a gente é muito preocupante. Então, quando você oportuniza as creches para as crianças, você resolve não só um problema direcionado para a educação, como também um problema social. E isso nós temos uma preocupação muito grande de poder contribuir com o nosso município. Professor, desenvolver políticas públicas em prol da juventude. Essa foi uma outra prioridade que o senhor propõe no seu novo mandato? É verdade. A gente tem uma identificação muito, muito significativa com a juventude, né? A minha própria atuação enquanto profissional, enquanto professor, ela começa nos cursinhos pré-vestibulares, né? Trabalhei em muitos cursinhos, escolas, faculdades públicas, privadas, e a gente acabou sempre tendo essa identificação muito forte, né? Principalmente aí na preparação de vestibulares, no ensino médio, principalmente, foi os locais onde a gente mais atuou, e a gente vê a falta de oportunidade para a juventude. A gente vê muitas vezes os jovens completamente sem ter espaços de integração, sem ter espaços de entretenimento, e a própria educação mesmo. Muitas vezes eles se frustram porque ainda nem entraram no mercado de trabalho e estão ali sem uma perspectiva. E nós queremos, através do nosso mandato, contribuir, seja na educação, na preparação, de criar ambiente para que esses alunos eles tenham um espaço de integração, de preparação, onde eles possam valorizar também a própria educação, onde eles possam se dedicar cada vez mais a uma perspectiva melhor, né, uma formação profissional futura. E nós queremos contribuir com que esses jovens eles possam ter um ambiente aqui no nosso município de oportunidade, onde eles possam ser valorizados, onde eles possam sentir também construtores, né, do nosso município. A gente vê aí cada jovem com muitos talentos,
cheio de novas ideias, e eu acho que a gente precisa investir nisso no nosso município. Precisamos investir na juventude, nas boas ideias e espelhar, fazer com que eles não se sintam o futuro, né, do nosso município, do nosso Brasil, mas que eles se sintam um presente. Vereador, uma outra prioridade que o senhor destacou foi a questão desse cuidado com os idosos. A gente tem uma preocupação realmente com os idosos, né? Principalmente porque a nossa população ela já dá sinais de que realmente é uma população que está começando a envelhecer, né? E a gente tem que ter um olhar diferenciado, não somente por uma questão mesmo de caridade, do bem-querer, mas porque é um problema que nós vamos ter crônico, digamos assim, no futuro. Então nós precisamos nos precaver enquanto a isso. Eu, particularmente, nesse ano, até esse ano também, tínhamos um acompanhamento bem próximo. Eu tive um caso dentro de casa mesmo, a minha própria avó, que estava ali quase com uma idade bastante avançada, e nós, enquanto família, nos mobilizamos todos para dar todo aquele cuidado, aquela assistência, mas a gente fica muito preocupado com as famílias que não conseguem dar essa condição, com os idosos que estão abandonados, desamparados. No município ou no estado, de um modo geral, nós não temos ainda políticas públicas a contento para essa parcela da nossa população. E nós temos, a partir desse ano mesmo, nós vamos começar a desenvolver algumas ações afirmativas que possam beneficiar essa população, que possam dar a eles o entretenimento, que possam dar atendimentos, que possam oportunizar a eles a qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante. A gente vê algumas iniciativas pontuais muito significativas dentro da própria população, né? Algumas associações, alguns grupos, mas o poder público, verdadeiramente, ainda não atuou da forma como a gente acha que deve atuar, dando uma contribuição maior, uma contribuição mais permanente a essas pessoas, e é isso que nós queremos dar também, uma contribuição dentro da comunidade, das pessoas idosas, e eu acho que é algo que a gente quer deixar futuramente aí. Nosso objetivo seria a construção de um centro de apoio ao idoso. Sabemos que não é uma tarefa fácil, o município ele passa por muitas dificuldades, vivemos ainda um período de crise econômica, mas nós queremos começar com algumas ações, com alguns eventos que possam começar a ser como se fosse uma espécie de projeto piloto para aquilo que nós desejamos para o futuro. Vereador, o que eles podem esperar do seu mandato? Na verdade, pode esperar um vereador muito atuante, combativo, um vereador realmente que vem com muita garra, muita determinação, né? Nós, hoje, podemos dizer que chegamos a esse mandato de forma independente, não estamos ligados aí a grupos políticos que estão já há bastante tempo, a grandes organizações, não. Nós realmente temos um mandato popular, um mandato que foi construído, sim, com uma grande participação da Igreja Católica, até porque nós temos uma essência que oriunda da Igreja Católica, das pastorais, pastoral familiar, o Encontro de Casais com Cristo, lá atrás da juventude também. E hoje também, dentro do Conselho de Leigo, nas pastorais sociais. Claro que não se resume a isso, né? Nós tivemos também a grande participação, muitos alunos, a comunidade de modo geral, então muita gente contribuiu para que nós pudéssemos chegar a essa condição de vereador de Macapá. E a melhor forma de retribuir isso é realmente com o trabalho, né? Então nós vamos precisar, assim como precisamos no período eleitoral, assim como nós estivemos lá batendo na porta de cada um de vocês, quando nós estivemos conversando com cada um de vocês, nós vamos voltar, já estamos voltando na verdade, para pedir a contribuição agora no mandato. Então o mandato não é do vereador professor Rodrigo, o mandato é de todos aqueles que sonharam junto conosco na construção desse mandato e principalmente na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e que vise a construção também do bem comum. Vereador, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Desejo boa sorte, desejo que Deus
Torço para que Deus abençoe a sua missão, sua nova missão, que com certeza vai ser uma árdua missão, mas que também acredito no seu trabalho. E muito obrigada pela sua participação. Tá certo. Para mim é sempre um prazer poder participar aqui do programa Entrevista. Eu assisto o programa Entrevista, quero lhe parabenizar, viu, Mônica, pelo seu trabalho. E que sucesso para você e que a gente possa fazer um bom trabalho na Câmara de Vereadores. Muito obrigado. E aqui no estúdio está o Messias, muito obrigada pelo apoio. E se Deus quiser, até amanhã. Tchau!